Fala, internauta! Hoje eu vou fazer com vocês o to-do list mais simples da vida de vocês em JavaScript. Fica comigo. Fala, internauta! Vamos ver hoje como criar o to-do list mais simples que pode ser feito em JavaScript, usando o Stack Blitz, uma ideia online. Se você não conhece, segue um card aqui em cima com mais detalhes sobre essa ferramenta, tá? E antes de começarmos, curte, comenta e compartilha aí o vídeo, se inscreve no canal se você gosta desse conteúdo, se isso te interessa, e também para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas como vocês que querem aprender a programar. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e a gente começa procurando pelo Stack Blitz. Stack Blitz, que é uma ideia online. Ao entrar nela, eu já estou logado aqui com a minha conta, você usa a conta do GitHub, e ele tem aqui uma das opções, dentre as inúmeras plataformas que ele suporta, uma das opções é o JavaScript, ele cria um projeto em branco. Eu vou clicar aqui no JavaScript, ele acabou de criar um projeto em branco, ele tem aqui um arquivo index.js e ele tem um arquivo HTML, eu não vou usar nada do que está em nenhum deles, ele tem uma folha de estilo aqui que eu também não vou usar, quiser apagar, pode apagar. Tem dois arquivos de configuração que não vem ao caso agora, mas eles são bem simplesinhos. E agora a gente já pode começar. Vamos começar pelo HTML. Então o que eu vou fazer aqui? Vamos declarar aqui um H1. E aí nesse H1 eu vou colocar my to-do list. Aqui. Eu vou precisar de um input. Vou colocar aqui type text. E aí esse input ele precisa de um ID. Então vamos chamar ele aqui de tasks input, task input, que é da nova, né? Já apareceu ali o input, pode colocar um placeholder, vamos deixar o mais limpo possível, né? Não vai precisar. Vamos colocar aqui um button e nele a gente informa ao usuário que é tradicional que está do lado. Ele também precisa de um ID, vamos chamar aqui de task button e vamos declarar aqui uma UL. Nessa UL, que também precisa de um ID, vamos chamar de tasks UL, aquele elemento do HTML que coloca uma lista. Agora aqui no index.js, a gente, por enquanto, não começa nada, porque vamos criar uma classe separada. Eu vou criar um arquivo aqui chamado tasks.js, beleza? E aí aqui eu vou declarar uma classe e eu tenho que usar o export, porque eu vou usar essa classe lá no index.html. Então eu vou chamar aqui de class task.list, ali. Essa classe, a gente vai ter uma lista, que vai ser um array. Vamos até inicializar esse array vazio. E a gente vai ter uma UL, que eu vou usar para guardar qual é o elemento que vai receber os dados, né, as LIs. E vamos começar criando um constructor, que vai receber como parâmetro um HTML element. E aí a gente atribui, usando o diz aqui, atribui ao L, o E. Só para saber onde que a gente vai escrever as coisas, tá bom? Para a gente começar e poder testar, vamos criar aqui uma tarefa 1, tarefa 2, tá? E eu já vou aproveitar para criar um método chamado render da classe, e esse método eu vou invocar aqui, tá? E o que ele vai fazer? A primeira coisa é limpar a UL, vamos deixar ela vazia aqui. E aí o que a gente faz? A gente percorre a lista, e aí o que eu posso usar o for each, é uma arrow function, que tem aquela sintaxe esquisitíssima, a culpa não é minha. E aqui dentro dessa arrow function, vamos começar criando uma UI. Então a partir do document, eu invoco ali o create element, que vai ser uma LI. Vamos criar um button também, que a gente tem que ter um botão para apagar as coisas depois. A gente chama aqui de btn, para apagar o item, né? A gente vai precisar um button. E aí esse button, a gente precisa colocar um texto lá, vamos colocar vazio. Ainda nesse button, a gente precisa adicionar um event listener para o clique. Também aqui uma arrow function. E aí, o que ele vai fazer aqui é invocar um método que ainda não existe. Então, por enquanto, vamos deixar em branco. A gente vai precisar criar um método para remover o item da lista, tá? Esse método a gente vai criar daqui a pouquinho. Por enquanto, vamos ver só se o render funciona. Que a gente já tem alguns elementos ali, né? A gente vai complementando ele conforme a necessidade. E aí, o que eu vou fazer com esse botão? Eu vou pegar a LI, tem que colocar o texto nela, né? Aqui eu esqueci no for each, né? Eu estou varrendo a lista, né? A lista é uma lista de strings. Eu tenho que declarar aqui qual é o nome da string que eu quero usar dentro da minha arrow function. Então, inclusive, eu preciso dela justamente para colocar no LI.
E aí eu vou pegar esse mesmo ali e dar um append child do button, para ele ficar ali lado a lado. Agora que essa ali está montada, lá na UL eu dou um append child da LI. Como é que a gente testa isso? Agora aqui no index eu posso usar essa classe. Então vamos declarar aqui como uma const que vai ser o document.getElement. Faltou o nome aqui. UL. GetElement by ID. Qual o nome que eu dei ali no HTML? Tasks-UL. Por enquanto a gente só precisa dela. Tá? E tendo isso, agora o que eu faço? Vamos declarar aqui um objeto. Chama aqui de myTasks igual a new task list. Ela precisa de um parâmetro por causa do construtor que a gente criou. E aí, para usar esse cara, pessoal, olha, tá reclamando que task list não está definida. A gente precisa fazer um import. Quem que a gente vai importar? O task list from, onde que ele está? Tasks.js, que é o nome que foi dado aqui. Não precisa do JS. E aí agora o erro que ele dá, render is not defined, vamos ver, é aqui, ó. Esse render não tem, é dis.render, esqueci de colocar o dis aqui, porque o render é um método da classe. E aonde eu usei o L aqui também esqueci do dis. E aí ele tá dando esse erro aqui, porque aqui eu esqueci do inner HTML aqui, né? E agora sim, ele já tá preenchendo aqui. Eu esqueci de colocar um tracinho aqui no inner text do botão, não é para limpar, né? Para colocar algum comando aqui que indique que é para excluir, tá? Então o render agora aqui já está funcionando. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer agora o add, porque por enquanto ele não está fazendo nada aqui, tá? Então para fazer o add aqui no index.js, a gente precisa aqui no tasks.js do método add. Então vamos criar aqui o método add que vai receber um task. O que ele vai fazer? Dis.list.pushTask. E a gente pode aproveitar e fazer também o método remove, que vai remover uma task, até para usar ali aqui na lista, no botão, que já está até pronto aqui o event listener dele, né? Então o que a gente faz aqui? Ó? Vamos declarar aqui uma variável para receber o índice, e a partir da lista eu procuro o index de task. Pode acontecer de eu não achar, né? Por isso é bom colocar uma proteção aqui. Se esse for maior ou igual a 0, porque se ele vier com -1 é porque não achou. Então não tenho que apagar. Se eu tentar apagar vai dar erro. E aí eu vou na minha lista e uso o splice para apagar o elemento desse índice e só o primeiro elemento a partir daquele índice. E aí, tendo isso, eu já posso invocar o remove aqui, ó. Dis.remove task, que foi o mesmo nome que eu dei aqui em cima. Remove essa tarefa. E aí, aqui no index, o que eu vou fazer? Eu já declarei aqui o L. Eu vou declarar agora quem aqui? O button. E além do button, né, aí aqui chama task button, foi o nome que eu dei aqui, não foi? Task button, e tem o task input, né? Então vou pegar os dois aqui. Input. Puxar um pouquinho para ele aqui. Beleza. Agora, o que eu faço? A partir daquele button, eu vou no Add Event Listener, vou fazer o evento click dele, e na Arrow Function aqui, o que eu coloco? Primeiro eu preciso ler o input, né? Então eu vou declarar aqui o task é igual a input.value, e aí eu já tenho esse meu objeto mytasks aqui, né? Então eu vou lá no mytasks.add task, ó, adiciono aquela tarefa. Então vamos testar aqui. Tarefa 3. E a gente esqueceu de fazer o render, né? Então aqui no tasks, tanto no add quanto no remove, eu tenho que invocar o render para atualizar a tela, né? Então eu vou colocar aqui tanto aqui quanto aqui, né? Salvei, tarefa 3, apareceu ali a tarefa 3. Se eu atualizar, ele não tá salvando. Daqui a pouco a gente vai fazer uma rotina para salvar isso aqui, tá? Mas vamos ver se está funcionando a remoção, também tá. Quando eu atualizo, as tarefas aparecem, ele adiciona a tarefa. É legal aqui, eu esqueci de fazer, mas é legal também dar uma limpada no input value, né? Então depois de eu ler o input value, eu zero ele, eu coloco ele vazio ali, porque é um comportamento mais desejável, tá? Agora eu já tenho a lista aqui pronta. O que eu posso fazer aqui? É legal fazer uma rotina para salvar essas tarefas aqui. Então eu posso tirar já isso aqui, que eu já sei que está funcionando, tá? Ficar limpo. E aí eu posso criar um método
para salvar e um método para ler, ok? E aí esse método de leitura, inclusive, eu posso usar ele aqui no construtor, porque aí ele vai fazer a leitura de algo que está em algum lugar. Como que a gente salva? A gente tem o local storage, que tem um método chamado setItem, em que eu passo o nome do que eu quero gravar. Então eu coloco aqui, ó, tasks.js, por exemplo. E aqui o que eu quero salvar, que é aquele array, mas eu não posso jogar array direto, aqui eu posso gravar textos, né? Então o que eu faço? Eu invoco o json.stringify de quem? Do dis.list. Só isso. E aí, no read eu faço o processo inverso, né? Então, mas aí é legal declarar uma variável. Se eu salvar aqui, pegar essa variável, criar uma variável, por exemplo, chamada save, e a partir do local storage usar o getItem desse mesmo nome, e tiver, porque num primeiro momento não vai existir esse registro salvo, então é melhor não, né, se precaver colocando uma condição aí. Então, se tiver um dado lá, o que eu vou fazer? Dis.list, e aí agora eu vou usar o json.parse, porque eu estou lendo string lá. Essa lista salva é uma string. Então, agora o que vai acontecer? Eu coloco o read aqui, tem que ser antes do render, né? E aí o save, o dis.save, eu coloco aqui no add e no remove, antes do render aqui, né? Então vamos ver como é que vai ficar. Tarefa 1, incluiu a tarefa 1. Tarefa 2, incluiu a tarefa 2. Mesmo que eu atualize aqui, olha lá, ele está salvando. Coloco a tarefa 3, adicionou. Quando eu removo, atualizo, então ele está salvando. Ele salva localmente, né? Não está salvando na nuvem nem nada, ele salva localmente. Mas a gente já tem aqui um to-do list funcional. Vamos deixar ele bonitinho. Lá no Bootstrap, que é a biblioteca mais famosa que tem aí de estilização, aqui no Read Docs, ele já me dá, eu vou até copiar aqui, né? Porque o nosso HTML está bem pobrezinho lá. Aqui, ele manda colocar também um link aqui no head e um script ali no final do body. Então vamos colocar esse link aqui. E no final do body ele pede esse script. Vamos colocar aqui. Pronto. E ele também pede, a gente vai usar, né? Mas ele pede aqui outros 2 scripts no final do body, que é para coisas mais dinâmicas que a gente nem vai usar, né? Mas ele já ficou aqui com uma cara diferente, mas a gente já pode começar a usar, né? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar uma div com uma class container fluid, só para ele dar uma espaçada aqui. Os LI, era legal também colocar um espaçamento aqui nas LI, isso eu posso fazer aqui no render. Então essa minha LI aqui, ó, li.className, eu vou colocar margem top 2 para dar uma espaçada. Era legal também colocar no botão className, eu vou colocar ms2 para dar um espaço à esquerda. E ele tá feinho, né? Vamos pegar aqui o botão do vamos pegar o small, né? Vou pegar esse small aqui, ó, BPM. Só que em vez do primer eu vou colocar o danger para ficar vermelhinho. Em vez do primer aqui, danger. Pronto. O botão adicionar aqui também tá bem ruinzinho, então vamos dar uma melhorada aqui. O de adicionar fica no próprio HTML. Então vamos colocar aqui class. Aqui a gente deixa o primer mesmo e o normal, o pequeno não. Pronto. E aí já fica com aqui no container fluid, não ficou com o espaço que eu queria porque não estava com fluid. Aí agora eu posso colocar o funcionamento, inclusive estava duplicado lá, fica normal e agora já está um pouco mais bonitinho aí usando o Bootstrap. É isso aí, pessoal. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal para acompanhar as novidades. Assim você ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você que quer aprender a programar. Até a próxima.